Boa tarde, turma do 7º ano, como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é quinta-feira, vamos ver conteúdo novo de geografia, isso aí. A gente já fez uma avaliação, não é? Um trabalho. Então, hoje nós vamos ver conteúdo novo. E o conteúdo novo de hoje, ele tem tudo a ver com o conteúdo passado, galera. Na verdade, esses conteúdos, tanto de história quanto de geografia, eles se complementam, não é? Na semana retrasada, a gente viu sobre o espaço urbano, né? A gente viu sobre a urbanização brasileira. Agora, hoje, né, nós vamos ver o espaço rural brasileiro, certo? Vou aqui aumentar um pouquinho a câmera para vocês verem melhor. Pronto. Então, a gente vai ver o espaço rural. Então, galera, esse conteúdo, quando a gente olha assim o título, a gente pensa assim, né? Nossa, não deve ter nada de interessante. Fala sobre o rural, mas só que a área rural é só planta, animal, só isso. Será? Galera, eu acho que não, viu? Olha, esse capítulo tem muita coisa importante, muita coisa interessante mesmo. Então, nós vamos começar do início, falando sobre o que foi o forte da economia brasileira desde o período colonial até depois do período colonial. Bom, no período colonial, né, mais ou menos pelo século XVI, a cana-de-açúcar foi o grande forte da nossa economia, foi o grande forte. E depois, no século XIX ao século XX, o café, ele foi que impulsionou a nossa economia, não é? Não foi, a nossa economia andava de um jeito, mas depois do café ela evoluiu muito mais. Até mais ou menos os anos 30, o café ainda era o topo do nosso país, o topo da economia. Ok? E é muito importante a gente ressaltar, quando fala disso, muito importante ressaltar a importância do estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo, ele era o maior produtor, era ele que concentrava a maioria das fábricas, a maioria dos locais onde se beneficiavam os grãos. Então, São Paulo realmente foi o grande centro e o que se destacou, não é, com relação a todas as outras cidades, todas as outras metrópoles do nosso país. Ok, com relação ao modo de trabalho, vamos falar do plantation. A gente viu um pouco sobre o plantation, né, nos capítulos anteriores. E o que era o plantation? Era uma forma de trabalho, né, geralmente de mão escrava, a maioria das vezes era mão de obra escrava, e com o único objetivo de exportar. Exclusivamente esses produtos que eram trabalhados com mão de obra escrava eram exportados. E, na verdade, essa foi a realidade de quase todo o período do nosso país. Exportação, né? Exportar mais, importar menos, para manter a balança, mais uma vez, para manter a balança, não é, favorável, a balança comercial favorável, ok? Vamos lá. Mas, depois do período colonial, não é? Será que ainda existia escravidão? Existia, mas a partir daí nós passamos por um processo de, como é que eu posso dizer, de transição. A gente passou pela transição e essa transição foi tirando os trabalhadores escravos e substituindo pelos imigrantes europeus. E essa mão de obra não mais era escrava, e sim assalariada, ok? Agora falando dos anos 70, agricultura e pecuária. Bom, galera, nos anos 70 aconteceu uma coisa muito importante no nosso país, né, com relação a isso. Então, a agricultura e a pecuária, elas começaram a se fundir e formando a agropecuária, não é? Inclusive também a agroindústria. E vamos falar um pouco da agroindústria. O que é a agroindústria? A agroindústria, galera, é justamente o beneficiamento de toda essa produção rural perto da área rural, ok? Isso tem bastante aqui perto da gente. Por exemplo, Morada Nova, uma cidade que eu morei bastante tempo, tem a fábrica Betânia, tem a Betânia. Então, toda aquela área rural que está em torno da cidade de Morada Nova, toda aquela área rural é produtora tanto de vegetais
como também de leite, de carne, de couro, certo? Então, todo esse leite, toda manhã é recolhido, né? Vai para a fábrica e ele é beneficiado lá, transformado em queijo, ok? Transformado em iogurte, em diversos outros produtos derivados do leite, principalmente, ok? Então, essa agroindústria, né? É quando a gente processa esses alimentos bem pertinho do interior, ok? E a agropecuária, galera, ela é uma coisa muito importante para o Brasil. Ela é a fonte primária, né? Ela é um setor primário, na verdade. A gente já viu, né? Que é setor primário, secundário e terciário. A agropecuária é um setor primário e ela é o que mais sustenta o nosso país, tanto por alimentar a gente, como também por nos dar mão de obra, certo? A maior parte dos empregos, ela é cedida por conta da agropecuária, ok? E falar nisso, a Organização das Nações Unidas, a ONU, há alguns anos atrás, na verdade bastante tempo, ainda nos anos 90, se eu não me engano, considerou o Brasil como o potencial para ser um país superpotencial, para ser o principal produtor de alimentos do mundo. Por quê, galera? Olha só o tamanho do nosso país, olha só o tanto de terra que a gente tem, né? Olha só o tanto de área rural que a gente tem. Então, tudo isso é muito propício para a gente produzir alimentos, ok? Mas será que a gente hoje é o principal produtor de alimentos do mundo? Vamos ver. Então, galera, continuando. Vamos falar um pouco agora sobre estrutura fundiária. O que é estrutura fundiária, galera? É a questão como se divide as terras. Como se dividem as terras em um país e em uma localidade, certo? E a estrutura fundiária brasileira, ela é bem peculiar, bem interessante. Vejam só esse dado. Vejam só esse dado. 65% do espaço brasileiro, galera, é improdutivo. Pois é, 65% do espaço brasileiro é improdutivo. Por quê? Porque a gente tem no Brasil os latifundiários, né? Quem são os latifundiários? Os donos de terra. E a gente tem uma grande quantidade de terras, concentradas com poucos donos, certo? Poucas pessoas têm a posse dessa grande quantidade de terras. O que acontece? Como são poucas pessoas que têm essa posse, a maioria das vezes o que acontece, a realidade é que essas pessoas não conseguem administrar todas essas terras. E essas terras acabam se tornando improdutivas, ok? E isso já derruba todo o potencial, né, do nosso país de produzir. E aí vamos falar agora de reforma agrária. Nossa, esse assunto, galera, ele é muito delicado mesmo, muito delicado. Primeiro vamos explicar o que é reforma agrária. Galera, reforma agrária é distribuição de terras, é uma redistribuição de terras, ok? Como se a gente considerasse que essas terras fossem do país, ok? Do estado, e ele fizesse essa distribuição de terras para as pessoas, para elas produzirem, ok? A reforma agrária está no decreto... Opa, não caia. Acho que a gente vai passar boa parte desse vídeo aqui ajeitando esse, como é que eu chamo? Suporte. Mas vai dar certo. Então, a reforma agrária, ela está na Constituição, ok, galera? Saibam que a reforma agrária está na Constituição de 88, de 1988. E ela é um ato considerado democrático. Mas, se a reforma agrária é tudo isso e ainda está na Constituição, por que será que o nosso país nunca realizou uma reforma agrária? Nunca realizou, galera. Não. Por quê? Porque, galera, o assunto de terras é uma coisa que mexe muito com riqueza e com poder, certo? Mexe muito com o poder das pessoas, mexe muito com riqueza, mexe muito com o sentimento de posse. Então, o que acontece? Toda vez que se fala em reforma agrária,
uma polêmica surge. Porque quem é dono da terra, logicamente, não quer abrir mão da terra. Por mais que ela seja improdutiva, por mais que não esteja fazendo nada nessa terra, por mais que ela não esteja sendo útil no momento, né, para nada. Então, mesmo assim, essas pessoas que são donas não querem abrir mão e não vão abrir mão e vão usar a justiça em favor delas, né, para isso não ser tirado delas, ok? E aí, quem tem razão e quem não tem? Aí eu deixo para vocês refletirem, né, e pensarem com relação a isso de uma forma bem crítica, porque é isso que acontece. Inclusive outra coisa, galera, essas terras improdutivas, 65%, vocês sabiam que a maior parte delas são improdutivas desde o período colonial? É verdade, são improdutivas desde o período colonial, galera. É isso. Então, o que acontece é isso, não existe... Inclusive, o movimento dos trabalhadores sem terra, que vocês já ouviram falar. E é isso mesmo que eles defendem, a reforma agrária, não é? Na verdade, a política de esquerda, ela defende bastante a reforma agrária e a distribuição de terras para que as pessoas possam trabalhar nela. Mas, aí vocês pensem criticamente, o que será que deve ser feito? O que será que é a atitude correta? Pois é, aí vai depender do pensamento de cada um. Vamos falar agora um pouco sobre agricultura tradicional. Bom, galera, a gente falou sobre dos latifundiários, né? Dos grandes latifundiários. Agora vamos falar um pouco sobre os minifundiários. O que são os minifundiários, galera? São os agricultores que produzem na sua terra, não é? Mesmo que pequena. E eles só têm condição de produzir para a própria família, ok? Então é isto, eles produzem para a sua própria família, produzem seu próprio alimento e geralmente nem sempre eles conseguem produzir tudo o que eles precisam. Por isso que eles acabam vendendo algumas coisas para comprar o que eles precisam que não podem produzir, ok? Isso existe muito nos interiores, né, nos interiores pequenos que a gente tem ao redor das cidades. E o que acontece com a maioria dessas famílias, desses pequenos agricultores, é o quê? Acontece que a maioria deles acabam migrando para a cidade, porque não é uma coisa muito rentável você plantar em um pedaço de terra pequeno para alimentar a sua família, mas também tem outras coisas, também tem a questão da educação, também tem a questão do emprego, não é? Às vezes aquilo não é o suficiente, então eles acabam migrando para a cidade, ok? E agora vamos falar sobre os commodities. Bom, essa palavra parece com cômodo, né? Coisa que é cômoda. Realmente, porque o nosso país acaba se acomodando com alguns produtos, não é? E aí o governo acaba incentivando que a gente produza outras coisas para que a gente exporte e isso seja vendido em outros países. Inclusive, o nosso país, né, até hoje, como eu falei no começo da aula, ele exporta bastante, ele sempre exportou bastante. E é isto, galera. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa desse capítulo. Na verdade, a gente não falou tudo ainda hoje. A gente ainda vai falar um pouco mais desse capítulo, desse mesmo capítulo, na próxima semana, na próxima quinta-feira, ok? Porque realmente ele tem muita riqueza de detalhes. Muita riqueza de detalhes mesmo. Então, estava quase esquecendo de falar para vocês quem é o principal produtor de alimentos do mundo, né? Bom, não é o Brasil, é os Estados Unidos. Então, mesmo com o nosso país sendo tão grande, não é tão gigante, mesmo assim a gente não é o principal produtor de alimentos. E por quê? Por conta da nossa pouca tecnologia, ok? A gente tem uma tecnologia ainda pouquíssimo avançada com relação aos outros países e também a questão da infraestrutura. É isso. A infraestrutura ainda não é avançada o suficiente para acompanhar o desenvolvimento de outros países, que é bem mais rápidos, são bem mais velozes do que o nosso. Ok, galera, então nós finalizamos essa aula de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Esse capítulo vocês precisam ler bastante, né? E pensar criticamente sobre isso. Esse capítulo fala sobre coisas bastante delicadas, coisas bastante importantes.
E vamos refletir porque a gente só é esclarecido de verdade quando nós nos tornamos cidadãos reflexivos. É isso aí, galera. Vejo vocês na próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau!